Boa tarde a todos os meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírito Francisco de Assis, hoje, dia 30 de junho de 2023. Hoje, eu até mandei o cartazinho para vocês, está fazendo 21 anos que o nosso irmão, grande trabalhador da Seara de Jesus, Francisco Cândido Xavier, retornou à pátria espiritual. 21 anos, como passa depressa, não é? Passa muito depressa. Esse grande trabalhador de Jesus que nos deixou essa obra maravilhosa do amigo espiritual Emmanuel e outros, né? André Luiz, vários outros, Meimei, vários outros nos trouxeram as informações do plano espiritual, os estudos, né? As revelações, através desse grande médium, Francisco Cândido Xavier, que nasceu no dia 2 de abril e desencarnou no dia 30 de junho, há 21 anos atrás. E dia 2, domingo, foi justamente o dia que ele foi enterrado. Ele faleceu dia 30 e foi enterrado dia 2 de julho. 2 de julho. E esse 2 de julho será agora domingo. E nós vamos fazer uma palestra aqui na nossa casa, às 16 horas, pelo nosso irmão André Luiz, de São Paulo, que vai fazer uma palestra, né? Que o tema é tratando de Francisco Cândido Xavier, né? Deixa eu pegar o tema aqui para a gente falar direitinho. O nosso tema da nossa palestra, deixa eu pegar aqui rapidinho, está aqui, ó. Francisco Cândido Xavier, um homem a serviço de Jesus. Vai ser domingo agora, dia 2 de julho, às 16 horas. Bom, todos estão convidados e pedimos a vocês que compartilhem. E no sábado à noite nós mandaremos o link. E aí vocês mandam o link para quem vocês mandaram o cartazinho, tá bom? Então vamos participar, homenageando esse grande trabalhador da Seara de Jesus. Bem, meus amigos, nesse horário das 16 horas, às sextas-feiras, nós estudamos essa obra Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, nossa companheira que já também se encontra no plano espiritual. E nós estamos dando continuidade ao estudo do capítulo 5 da segunda parte, que fala da ação do pensamento. Essa é a terceira aula desse capítulo. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, e depois teremos o estudo da qualidade na prática mediúnica, nós vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, a Jesus, pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos todos reunidos aqui como uma grande família, que realmente somos, para estudar todos esses ensinos, essas orientações, o resultado do estudo e das pesquisas desses companheiros, como Emmanuel, como Sueli Caldas Schubert, como a equipe do projeto Manuel Filomeno de Miranda, que tanto tem nos ajudado na nossa caminhada, no nosso trabalho mediúnico. Obrigado, Senhor, e nos fortaleça, equilibrando as nossas energias, trazendo para a gente aquela força, aquela coragem que todos nós precisamos para continuarmos em nossa caminhada em direção ao Senhor. Que a tua paz, que a tua luz ilumine a todos que se encontram aqui, nossos lares, nossos familiares, nossos bons propósitos. E assim, envolvidos por essas energias que caem do alto sobre cada um de nós, onde quer que estejamos, te pedimos amorosamente que nos permita iniciar o nosso estudo dessa sexta-feira, Senhor. Graças a Deus. Bem, vamos começar aqui o nosso estudo. Esse estudo desses temas tão fantásticos, né, tão interessantes. Então, no livro Obsessão e Desobsessão, capítulo 5 da segunda parte, eu vou ler um parágrafo anterior do texto, onde nós paramos, quando a Sueli diz assim: é sabido que o pensamento é mensurável, que é uma força eletromagnética, conforme ensina Emmanuel. Mas, estando cientes disto tudo, ainda assim não damos a devida importância à ação do pensamento. Quer dizer, a gente é rebelde, não é? A gente é rebelde. Mesmo sabendo da importância do pensamento,
nós ainda não damos o devido valor à ação do pensamento. E aí inicia aqui na aula de hoje Sueli. Ao conquistar o raciocínio, o homem adquiriu a consciência de si mesmo. Lembra que falamos muito sobre isso essa semana? A faculdade de estabelecer padrões morais. E junto com isso veio o quê? O livre-arbítrio. Né? Ao tornar-se espírita, o ser humano teve a sua consciência clarificada pelos ensinamentos da terceira revelação. Então, esse ser humano que tem a consciência desenvolvida, alcançou a faculdade da razão, está exercendo seu livre-arbítrio, quando ele entra em contato com a doutrina espírita, a sua consciência é quase como, podemos dizer, iluminada pelos ensinamentos da terceira revelação, que é o cristianismo redivivo. Porque Jesus, há 2000 anos, trouxe a segunda revelação. A segunda revelação. E essa terceira revelação é uma, vamos dizer assim, uma redescoberta da segunda. É o resgate da segunda revelação. Podemos dizer assim, o resgate da segunda revelação. Por quê? Porque os tempos são chegados. Se o homem tivesse muito bem, obrigado, com a segunda revelação, talvez a terceira não precisasse. Se ele tivesse seguido os ensinamentos de Jesus, o progresso teria acontecido de qualquer maneira. Não é o progresso, a tecnologia, as revelações teriam vindo através dos espíritos. Mas foi necessária a terceira revelação. E Jesus, há 2000 anos, percebeu isso. Ao olhar para aquele povo que o cercava, ao olhar para aqueles que o seguiam e que diziam, mestre, estaremos sempre contigo, mas na hora que ele foi preso, pelo menos naquele momento que ele foi preso, o povo que disse, estaremos sempre contigo, cada um correu para um lado, não foi? Cada um correu para um lado. Mas eles viviam dizendo o tempo todo, Senhor, estaremos sempre contigo, estaremos sempre contigo. Mas na hora que a coisa ficou feia, cada um correu para um lado. Então, Jesus sabia da fragilidade daquele povo, principalmente dos seus companheiros. Ele sabia. Então, ele disse o quê? Eu vos enviarei o Consolador. E a palavra Consolador, ela não tem esse nome à toa, gente. Ela não tem esse nome à toa. Não é um nome que Jesus escolheu para colocar porque ele achou bonito a palavra Consolador. Ele poderia dizer, eu vos enviarei esperança, né? Ele poderia dizer isso, mas não. Ele disse, eu vos enviarei o Consolador. Por que isso? Porque ele sabia, ele tinha aquela clarividência, ele sabia da bagunça que a gente ia fazer depois que ele não estivesse mais conosco. Dos acordos espúrios. Ele sabia do orgulho, da vaidade, do egoísmo daqueles homens que estavam ali. E que muita coisa que ele ensinou ou seria esquecida ou seria propositalmente escondida para não atrapalhar os interesses dos homens. Então, ele sabia que esse ato de esquecer ou colocar para o lado propositalmente daria o quê no futuro para esses homens? Muita dor, muito sofrimento, muita agonia. E seria também um longo
tempo, como foi quase 2000 anos. Então, quando ele disse para aqueles homens, eu vos enviarei o Consolador, ele diz da ignorância deles, que quem eram eles? Nós que estávamos lá, né? Nós pensávamos o quê? Daqui a um mês, daqui a 2 meses, lá, virá o Consolador. Ninguém daqueles homens que ali estavam imaginavam que isso ia levar 2000 anos. E ficava até difícil para eles, né, calcularem daqui a 2000 anos. Como ainda é difícil para a gente? Vamos imaginar, alguém aqui tem condições de imaginar a humanidade daqui a 2000 anos? Não é complicado para a gente? E olha que a gente tem filme de ficção científica aí, né? Tem um monte. Mas aquele povo ia se inspirar em quê? Ia se inspirar em quê? 2000 anos. É para semana que vem. Não foram 2000 anos de muita guerra, sendo que as guerras entre aspas, em nome do Cristo, em nome do Senhor, foram as piores, as mais sangrentas. Então Jesus diz, com acerto, eu vou enviar o Consolador. Por quê? Porque vocês vão estar numa situação tão difícil que vocês vão precisar do consolo. E quem será melhor para consolar os homens daqui a 2000 anos, no meio de tanta dor e sofrimento? O carpinteiro, o filho de Maria e de José. Seria ele. Seria o seu evangelho. E é o que nos dá o consolo hoje. Daí a necessidade, né? Então, ele diz aqui. E essa terceira revelação vai nos clarificar a consciência, o que a torna plenamente lúcida, capaz de discernir com profundidade, de enxergar além dos limites físicos, essa consciência clarificada, vislumbrando o seu passado e antevendo o seu futuro. É o que nós estamos fazendo aqui. Vislumbrando o nosso passado, há 2000 anos, né? E antevendo o futuro que nos espera, de acordo com as nossas atitudes do dia de hoje. É? Jamais teve homem tal clareza de raciocínio. Jamais a sua consciência se apresentou tão viva e atuante. Mesmo não tendo cultura vasta, mesmo não sendo letrado, diplomado, porque o discernimento independe de cursos. Porque tem muita gente aí com um monte de diploma na parede e não tem discernimento nenhum. Não é verdade? Não tem, você bota a mão na cabeça assim, meu Jesus, uma pessoa com tanto estudo, tendo esse tipo de atitude, que nem uma criança, muitas vezes, tem mais. Então, o discernimento não depende de diplomas. A consciência do espírita, diz Sueli, acorda no homem na responsabilidade. E aí tem muita gente que diz o seguinte, esse negócio, eu não quero esse negócio de ser espírita, não. Esse negócio de ser espírita não é bom, não. É muita responsabilidade. Eu já ouvi isso. Esse negócio de espiritismo é muita responsabilidade. Então, o sujeito fala isso, ele sabe, na verdade. Ele sabe. O que ele não quer é a responsabilidade. O sujeito diz isso, espiritismo é muita responsabilidade, não quero não. Ou tem que dizer assim, deixa para depois, quando eu estiver preparado, quando eu estiver melhor, aí eu vou ser espírita. Aí ele não precisa, quando você for um espírito melhor evoluído, você não precisa ser espírita, não precisa ser católico, não precisa ser nada. Você não precisa ser nada disso. Não é? Diante disto tudo, é muito importante direcionar o nosso pensamento. Não podemos permanecer indiferentes ante essa força que existe em nós, que expressa a nossa própria essência. Somos responsáveis pela qualidade dos nossos pensamentos. Por isso que o pessoal de espiritismo é muita responsabilidade, porque o sujeito sabe
que ele é responsável pelos seus atos, pelos seus pensamentos. Não nos basta frenar atitudes menos dignas. Frenar quer dizer frear, né? Não nos basta frenar atitudes menos dignas e permitir que nas asas do pensamento elas se realizem. É aquilo que a gente fala, não adianta eu diminuir o número de atitudes menos dignas que eu cometo, que eu realizo. E permitir que nas asas do pensamento elas se realizem. Falamos isso ontem. Lembra quando Jesus, eu esqueci a citação do Evangelho, mas Jesus diz assim: basta o homem pensar em cometer adultério com a mulher, ele já cometeu o adultério. Então, não basta você diminuir os atos indignos. Tá? É preciso não deixar que eles se realizem no seu pensamento. Porque pensou no mal, você já está praticando o mal. Então, é aquela coisa, eu não cometi. Nessa encarnação, eu nunca fiz mal a ninguém. E no pensamento, como é que foi? E no pensamento eu fuzilei um monte. Não adianta. Aí ele diz aqui, não nos é suficiente disciplinar o nosso comportamento de Sueli e trazer no íntimo o pensamento conturbado, ansiando pelas realizações que a consciência censurou. Olha aí. Cabe-nos disciplinar as emoções e os pensamentos que defluem delas. Mas essa disciplina deve ser fruto da compreensão. Tá? Essa disciplina tem que ser fruto da compreensão, da certeza do que é realmente melhor. Então, da certeza do que é realmente melhor. É preciso querer gostar de atuar no bem e, consequentemente, de pensar no bem e pensar bem. Isso tem que ser uma coisa natural, espontânea, entendeu? Então, é preciso que você goste de fazer o bem, de pensar no bem, de pensar bem. Então, isso tem que ter um prazer para você. Essa é uma laboriosa conquista. É filha da reflexão, do amadurecimento interior. É filha da necessidade que todos temos de ser bons. E ser bom é ter amor. O amor é a necessidade primeira do ser humano. É o seu alimento, o ar que respira, a vida que estua dentro dele. Por isso sofremos tanto quando nos afastamos do amor. Estamos assim negando ao nosso Criador, que nos criou no seu divino amor, e negando a nós mesmos. O nosso pensamento estagiou por milênios em faixas primitivas. Um tema, voltando aí de quarta-feira, o nosso pensamento estagiou por milênios em faixas primitivas. Aos poucos, fomos vagarosamente imprimindo ao nosso pensamento nova direção. Eu trouxe aqui um texto, já que a gente está falando novamente, né, desse homem, do caminhar pelo universo, desse espírito imortal, né, até que ele possa realmente conquistar esse amor. Então, eu trouxe aqui um texto para a gente novamente tocar nesse assunto, que é um assunto tão importante. Eu acredito que todos vocês estejam vendo, né? Esse texto é da Zoé Mari Saraiva Paim. Essa obra que ela escreveu, A Evolução do Átomo ao Arcanjo, foi publicado pela Federação do Estado do Rio Grande do Sul. E no capítulo 2, onde ela fala sobre dinâmica da evolução, a Zoé vai dizer assim:
Como se processa a evolução? A evolução se processa através de sucessivas reencarnações. E o agente da evolução, não esqueçamos, é o espírito, tá? Então, o espírito é o agente da evolução, tá? Ele, e plasmando o seu corpo perispiritual, que é o perispírito, desde as fases mais rudimentares da vida, vai dando forma à matéria e criando para si organismos cada vez mais complexos, capazes de lhes dar respostas mais favoráveis às suas necessidades de trocas energéticas com o meio. A partir da criação, ainda em estado embrionário, apenas uma semente de vida, mas com a capacidade de adquirir todo o conhecimento necessário para a sua evolução, os princípios inteligentes, né? Aquele espírito com a letra E minúscula, tá? Mergulhados no fluido cósmico universal, passam a trocar energias entre si e com o meio ambiente, no trabalho incessante de conservação da própria vida. Pela lei de afinidade, ou lei de atração e repulsão, eles vão se agrupando, até que possam seguir com o psiquismo individualizado já na fase hominal. Lembrando que essa palavra reino hominal, fase hominal, é uma linguagem de Emmanuel. É Emmanuel que cria esse termo. Reino animal, reino hominal, reino é fase hominal, é uma linguagem de Emmanuel. Kardec não usa esse termo. Então, até que possam seguir com o psiquismo individualizado já na fase hominal. Cada um responsável pelo seu próprio caminho evolutivo. Lembra desse questionamento que você fez, Alberto? Sobre essa, vamos dizer, individualidade aí? Lembro. Então, aí, ó. Então, ela vai dizer assim, até que possam seguir com um dia, né, com o psiquismo individualizado, já na fase hominal. Cada um, até que possam, cada um é responsável pelo seu próprio caminho evolutivo. A evolução se dá através de aprendizagens, tá? Vida é troca de energia. Viver e aprender a desenvolver processos de trocas de energias cada vez mais sutis. Então, quando o espírito chega na fase hominal, né, essa alma, esse princípio inteligente chega na fase hominal, ele passa a ser responsável pelo seu próprio caminho evolutivo, porque aí ele passa a ter consciência de si mesmo, ele vai adquirindo livre-arbítrio, né? Então, ele passa a ser responsável pelo seu próprio caminho evolutivo. E essa evolução só se dá através de aprendizagens. Vida é troca de energia, viver é aprender a desenvolver processos de troca de energias cada vez mais sutis. Conforme a gente vai evoluindo, essa troca vai se tornando cada vez mais sutis. Cada princípio inteligente deve percorrer, pois, os reinos da natureza, para neles adquirir as experiências necessárias à sua evolução. Lembra que Kardec coloca isso, né, na questão 607? Alguns dizem que o princípio inteligente deve percorrer, né, os reinos inferiores da criação. Aí você pode considerar os reinos inferiores apenas os reinos onde há os seres orgânicos, que aí são as plantas e os animais. Outros até levam o princípio inteligente passando pelo reino mineral. Já outros acham que o princípio inteligente só começa a estagiar a partir do próprio reino hominal. Então, Kardec coloca todas essas teorias e não abraça nenhuma delas, mas ele demonstra uma certa preferência, sem ser muito contundente, pela primeira teoria, quando dizem que os seres, os princípios inteligentes, passam pelos reinos inferiores da criação. Principalmente, dá para perceber,
quando ele diz do reino animal, que ele diz que o princípio inteligente, passando pelo reino animal, daria um destino mais feliz aos animais, né? Então, o autor, no caso, né, aí diz aqui, dentro dos reinos, por sua vez, há tarefas evolutivas que precisam ser cumpridas. Seja reino vegetal, seja reino animal, há tarefas evolutivas que precisam ser cumpridas. Esta expressão tarefas evolutivas foi tirada da obra de Davi Ravigaster, deve ser isso, Ravigost, né? Em seu livro, que eu acredito que seja A Educação do Desenvolvimento Humano. O autor denomina tarefas evolutivas as diferentes fases do processo de desenvolvimento do ser humano ao longo de sua existência. E diz que é uma sequência da evolução que precisa ser respeitada, pois cada aprendizagem vai depender das aprendizagens anteriores, que lhe darão suporte. Por exemplo, todas as crianças, né, não vamos falar das exceções, tá, gente? A gente está falando da grande maioria. Todas as crianças sentam-se antes de se sustentarem de pé, balbuciam antes de falar, traçam um círculo antes de traçar um quadrado e assim por diante. Então, ele diz que há uma sequência a ser seguida. A doutrina espírita nos ensina que a finalidade da reencarnação é dar ao espírito a oportunidade de realizar novas experiências, fixar aprendizagens ainda não plenamente alcançadas, ou ainda retornar a etapas anteriores para tentar novamente, repetindo as lições que o espírito recalcitrante não conseguiu aprender. Então, infelizmente, né, ou felizmente, eu não sei, mas a gente sempre diz infelizmente, porque uma coisa que não é boa é infelizmente. A maioria de nós, espíritos de terceira ordem, são os espíritos perfeitos, somos recalcitrantes. Somos recalcitrantes. Porque quantas vezes nós precisamos retornar a uma reencarnação para repetir lições, né? Para tanto, toda reencarnação é previamente planejada no mundo espiritual. Está lá, livro Missionários da Luz, capítulo 13, a reencarnação. Enquanto o espírito ainda não tem condições de escolher suas tarefas evolutivas, aqueles espíritos que ainda estão muito primitivos, muito rebeldes, que não estão conseguindo evoluir, ou que ainda estão nas primeiras caminhadas, né, como espírito, esse trabalho de planejamento é feito por uma equipe de espíritos superiores. Porque quando no nosso grau evolutivo, nós já até podemos dar uns pitacos, nós até podemos participar do planejamento da nossa reencarnação. Mas, mesmo sendo espírito de terceira ordem, porque nós já conquistamos um certo grau evolutivo. Então, muitos de nós vai lá, dá umas opiniões, escolhe algumas coisas, diz, eu gostaria de passar por essa prova, por aquela. Mas aqueles espíritos, né, naquelas reencarnações iniciais, ou ainda que estão muito presos a certas coisas, muito atrasados ainda, né? Esses não têm condições de escolher suas tarefas evolutivas. Então, esse trabalho é feito por uma equipe de espíritos superiores, e progressivamente, na medida de seu aproveitamento, ele vai tendo oportunidade de escolha de suas tarefas. Sabemos que o homem progride intelectual e moralmente, sendo que o desenvolvimento biológico é consequência natural da soma desses dois fatores. Então, o intelecto, o progresso intelectual e moral, promove também um desenvolvimento biológico. Então, aqueles primeiros seres, né, que assim que saíram esses princípios inteligentes, passaram por aquela transformação que já falamos nas aulas anteriores, e entraram no reino nominal, eles tinham aparências muito grotescas, né? O cérebro através da face, aquela coisa toda, não tinham consciência de si mesmo, não tinham livre-arbítrio, então eram os espíritos superiores que estavam ali praticamente os guiando. Daí vem essa palavra
guia, está tudo lá no nosso inconsciente. O guia é aquele que precisa guiar a gente, né? Conforme esses espíritos vão conquistando a consciência de si mesmo e adquirindo o livre-arbítrio, os guias vão deixando eles soltos, mas livres, porque aí eles já começam, né, a usar a razão, a fazer suas escolhas e também se tornarem responsáveis por isso. E aí, a partir do momento que o homem começa a usar a razão, a sua inteligência, ele vai promovendo também uma mudança na sua estrutura física. Tá? Por isso que ela diz aqui, o homem progride intelectual e moralmente, sendo que o desenvolvimento biológico é consequência natural da soma desses dois fatores, que é o intelectual e moral. A doutrina espírita, fiel aos ensinamentos do mestre, nos esclarece que o tribunal pelo qual seremos julgados é a nossa própria consciência. Porque isso também é uma coisa que a gente traz lá do passado. Essas são coisas que ficam na nossa mente, né? Ah, eu cometi muitos erros, eu pequei, vai ter um tribunal que vai me julgar. Aí, quando aquele grupo já tem essa consciência de Deus, Deus é o grande juiz que vai julgar pelos meus pecados, aí vem aquela ideia de inferno, de céu, né? Então, a doutrina vem desmistificando tudo isso. A Terra, o planeta Terra, funcionaria assim como um imenso laboratório. E o plano espiritual como uma fantástica oficina, onde após cada avaliação, onde após cada reencarnação, são replanejados e trabalhados os corpos sutis, o perispírito, para novas imersões da matéria, para novo mergulho na carne, né? Tendo em vista a necessidade de novas aprendizagens. E assim sucessivamente, rumo à perfeição relativa de seres criados. Aí a gente vai chegar na questão 115, não é, do Livro dos Espíritos? Onde Deus, eu gosto sempre de ler essa questão 115, né, porque ela atende a uma série de questões, de interrogações nossas, né? Está lá na 115, a gente vai ler até gravar. Pergunta de Kardec, Progressão dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 1 dos Espíritos. Dos Espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E os Espíritos respondem, Deus criou todos os Espíritos, simples e ignorantes, mônada celeste, incorruptível, não é? Isto é, sem saber, o ignorante. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente, paulatinamente, quer dizer, com tempo, muito tempo, à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, de Deus, nesta perfeição que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, está aqui. Né? Está aqui. Né? Vou até voltar esse pedacinho aqui, ó. A Terra funcionaria assim como um imenso laboratório e o plano espiritual como uma fantástica oficina, onde após cada avaliação desencarnou erraticidade. E na erraticidade são replanejados e trabalhados os corpos sutis para, no futuro, dependendo da necessidade, né? Que ninguém sabe quando vai ser a nova reencarnação. Está lá na questão 224A, é outra muito interessante, né? Quanto podem durar esses intervalos da erraticidade? Esse período na erraticidade, capítulo 6 da vida espírita. E os espíritos respondem, desde algumas horas
Quer dizer, o sujeito pode desencarnar hoje e daqui a algumas horas retornar ao plano espiritual. Ou melhor, retornar à carne. Então, desencarnou, daqui a 24, 48 ou 36 horas, o sujeito reencarna de novo. Por isso que ele diz, desde algumas horas, que a pergunta é, quanto podem durar esses intervalos? Que na pergunta 224, Kardec perguntou o seguinte, que é algo no intervalo das encarnações? Espírito errante, que aspira a novo destino, que espera. Aí ele quer saber, e esse tempo aí, na erraticidade, dura quanto? Aí eles dizem, desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Gente, milhares de séculos. Então, fazer uma continha aí, né? 1 milhar é igual a 1.000 unidades, 1 século é igual a 100 anos, milhares de séculos. A gente pode botar aí 100 mil anos, mas isso são os extremos. 2 horas, 3 horas, 4 horas, como 100 mil anos, como podem ser até 300 mil anos. Né? Eles colocam. O normal é sim, o que fica aí no meio. Né? De repente, o sujeito fica 200 anos, como pode ficar 500, como pode ficar 1.000 anos. Tem isso aqui, desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada, a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Foi o que ele falou. Retorna ao plano espiritual, trabalha, né? Lá, aqui, ó, onde são replanejados e trabalhados os corpos sutis, para, quando não sabemos, novas imersões, mergulho na carne, tendo em vista a necessidade de novas aprendizagens. E assim sucessivamente, uma perfeição relativa de seres criados. Então, aí, quem quiser, né, já pode até anotar aí, questão 224 e 224A do livro dos Espíritos. Tá? Como já vimos, os princípios inteligentes ou mônadas, os espíritos foram criados simples, não é? Mergulhados no fluido cósmico universal, aprendem, desde sua criação, a trabalhar a matéria, movidos por forças que lhes são intrínsecas, fazem parte deles, e que André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, chama de forças ativas e passivas, ao influxo da grande lei de atração e repulsão ou lei de afinidade, que comanda todo o movimento dos seres. Ao impulso dessas forças, os princípios inteligentes vão plasmando o seu perispírito, de molde a capacitá-lo a responder aos estímulos que lhe chegam do meio ambiente, dotando de órgãos de uma complexidade crescente. Conforme vai evoluindo, a complexidade vai ficando maior, tanto no aspecto biológico quanto psicológico. Como nos explica André Luiz, na obra acima citada, que é Evolução em Dois Mundos, no capítulo 6, primeira parte, que se chama Filtros de Transformismo, o princípio inteligente é experimentado de modos múltiplos no laboratório da natureza, constituindo-se pouco a pouco, progressivamente, com o tempo e muito tempo, a organização físico-espiritual e traçando-lhe entre a terra e o céu a destinação finalista, que é se tornar um espírito puro. No capítulo 4, Fundamentos da Evolução, ela vai dizer assim, a questão 621 de O Livro dos Espíritos nos diz que a lei de Deus está escrita na consciência. Cadê a pergunta? Onde está escrita a lei de Deus? E eles dizem, na nossa consciência. Enquanto percorre o nível mais primitivo de evolução, o nível de adaptação biológica, o princípio inteligente ainda tem a consciência adormecida. Por esse motivo, ele é dotado do conhecimento instintivo das leis. E a elas obedece. O conhecimento é instintivo nele. E a elas ele obedece, mantendo assim a harmonia da natureza.
Ao passar para o reino nominal, aí começa a complicar. O espírito, princípio inteligente psiquicamente individualizado, inicia a grande tarefa evolutiva do despertar da consciência. Ou seja, aprende a ler no livro da natureza, bem como no livro de sua própria vida, as leis de Deus. Adquire, então, o direito de livre-arbítrio e, com ele, o dever da responsabilidade por suas escolhas. A partir daí, o ser humano é regido pelas leis morais e passa a ter condições de relacionamento com os outros homens, em nível de relação psíquica. O despertar da consciência, que é a grande conquista do princípio inteligente no alvorecer de sua humanização, pode acarretar-lhe também grandes sofrimentos. Para o princípio inteligente que está começando, não, porque ele ainda tem a consciência adormecida, ele é dotado do conhecimento instintivo das leis, ela obedece. Mas quando a consciência desperta, ele passa a adquirir o direito de livre-arbítrio e com ele o dever da responsabilidade por suas escolhas. Foi o que a Sueli falou, né? Aí ele passa a ser regido pelas leis morais e passa a ter condições de relacionamento com os outros homens em nível de relação psíquica. O despertar da consciência, que é a grande conquista do princípio inteligente, no alvorecer de sua humanização, acarreta-lhe, né, grandes sofrimentos, quando o homem se afasta das leis divinas. Aliás, o homem é o único ser capaz de desobedecer às leis. E por isso é o único que pode desequilibrar a natureza. Os seres dos reinos inferiores da criação, não. Alguém já viu a samambaia desequilibrar a natureza? Alguém já viu as mangueiras, os abacateiros desequilibrar a natureza? Alguém já viu os elefantes, os golfinhos, os pássaros, as baleias desequilibrarem a natureza? O homem é o único ser capaz de desobedecer às leis, porque ele tem o quê? O livre-arbítrio. E por isso é o único, né, que desequilibra a natureza. Os espíritos puros, por sua vez, já aprenderam, eles não desequilibram a natureza, porque eles já aprenderam a fazer a vontade do Pai, como faz Jesus. Por isso mesmo são auxiliares diretos de Deus, os co-criadores em plano maior, como está lá em André Luiz, da Evolução dos Mundos, na primeira parte, capítulo 1, criando os co-criadores em plano maior, a imensidade dos corpos celestes que povoam o cosmos. Allan Kardec, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, trata das leis morais, as quais devemos seguir, as únicas verdadeiras para a felicidade do homem. Então, a gente percebe aí, né? Eu trouxe esse texto aqui para que a gente pudesse, né, ilustrar o que a Sueli traz desse parágrafo aqui, que eu vou reler para encerrar desse parágrafo. O nosso pensamento estagiou por milênios em faixas primitivas. Foi o que nós vemos no texto da Zoé, no livro do Átomo Arcanjo, né? Aos poucos fomos vagarosamente imprimindo-lhe nova direção. Os sucessivos aprendizados enriqueceram a nossa mente com experiências diversas. E a nossa emissão mental se aprimorou. Mesmo assim, demoramos a entender que o controle de nosso pensamento é de nossa exclusiva responsabilidade. E essa nova compreensão é decisiva em nosso destino. Então, mais uma vez, nós estamos tratando disso, dessa nossa responsabilidade. Porque, como disse a Zoé aqui, nós somos os únicos seres que podemos desarmonizar a natureza.
Os outros seres da criação, não. Entenderam o problema nosso? Nosso problema é esse. É uma incoerência, né, Rose? É uma incoerência. A grande conquista, e somos nós que descemos a ladeira abaixo, destruindo tudo. Como é que pode? Nós aprenderam a fazer a vontade do Pai. Os seres inferiores à criação, eles têm as leis em modo instintivo. Então, o que acontece? Eles obedecem, obedecem, obedecem. Agora, aquele que tem consciência de si mesmo, que tem o livre-arbítrio, está aí, lindo, maravilhoso, né? Usando o livre-arbítrio, esse bagunça tudo. Esse bagunça tudo. E tem que ser responsabilizado. Tem que ser responsabilizado. E aí poderíamos dizer que a falta de consciência ou de entendimento, essa ignorância da destruição, Não, ele já tem consciência de si mesmo. Ele tem consciência de desobediência, si, né? mas a consciência global falta, né? Mas não é uma consciência do Falta de esclarecimento. sua É vontade, rebeldia. rebeldia, o não Sim, aceitar, sim, é sim, é. o livre-arbítrio. Ele tem consciência de si mesmo, mas ele usa mal o seu livre-arbítrio. E a É a consciência metáfora do paraíso, Adão e Eva. Essa é a metáfora. Está tudo aí para vocês. você já sabe que quem você é. Você é um espírito imortal. Você já passou pelo advento da segunda revelação e da terceira. Podemos alegar que não sabemos? Nós podemos alegar que não podemos jogar papel de bala no chão? A gente pode alegar isso. A gente pode alegar que não sabe que não pode fazer mal ao nosso próximo. Que a gente não pode gastar mais do que tem. Que a gente, E a gente não pode tirar da terra todo o ouro que tem, que a né? gente, Que não pode destruir todas as árvores. que a né? gente sabe que ainda tem seres que utilizam, precisam da. Quer dizer, vamos até esquecer que a gente precisa da floresta. Vamos até esquecer. Não é? Vamos até esquecer que a gente precisa da Amazônia. Finge que tu não sabe disso. Né? Finge que a gente não precisa dos ventos da Amazônia. Vamos fingir que não sabe. Mas a gente não sabe que o índio precisa da floresta, da água pura, da caça, que se a gente jogar mercúrio demais no rio, não vai ter peixe, e que os peixes vão morrer, e que os animais da floresta vão embora, e que o índio, a terra vai ficar seca e o índio não vai conseguir plantar. Alguém pode hoje dizer, em sã consciência, que não sabe disso? Claro que nós sabemos. Ô, Rose, Aí, no caso da locução. Aí, quando a gente... Alberto, tem o microfone aí aberto. não, já liguei, eu só esperei porque eu não sabia se você ia dar continuidade ao teu raciocínio. Pode falar. Tá, a gente fala assim, temos consciência de si, né? Mas a gente diz, poxa, mas como é que pode jogar lixo no rio, depois entope, transborda, faz isso e aquilo? Então, a gente tem que, pelo que a gente também pode analisar na nossa conversa, que então falta educação, a educação moral, né? Isso Porque consciência de si ele já tem, mas muitos até mesmo com o estágio de ter essa consciência mínima, às vezes assim, não tem consciência de Deus. O Pedro de Camargo, isso está no livro O Mestre da Educação, ele diz isso. O grande problema do ser humano é um problema de educação. É o problema de educação. Aí, sabe o que eu lembro aqui? De Moisés, com aquele povo com que saiu do Egito. Né? Aquele povo já ali com aquela mente, né, carcomida, aquele povo já cheio de manias. Então, tem a alegoria dos 40 anos do deserto.
ele fica ali circulando com aquele povo, e aquele povo vai morrendo. E quando ele chega à Terra Prometida, ele chega com uma outra geração. A geração que era criança que saiu do Egito. Porque foi mais fácil de educar. Eram espíritos que já vinham, né? Uma ideia mais renovada. Eram os filhos, os netos dos que saíram do Egito. Já tinham. Agora, aqueles mais velhos não queriam mais. Não tinham condição. Então, foi morrendo todo mundo pelo deserto. Hoje, 3.000 anos depois, os espíritos que estão chegando aqui são espíritos, né? Já com um nível de conhecimento muito grande, mas a moral muito pequena ainda. A nossa moral ainda é muito rastejante. É o grande problema das gerações que estão chegando agora. Não é? Muito conhecimento, mas a moral ainda um pouco deficitária. Fala, William. O William gostaria de falar alguma coisa? Ele colocou aqui minha contribuição, Livros dos Espíritos, questão 622, né? Aí está aqui, começa na 621, está escrito a lei de Deus na consciência, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de ser ela lhe revelada, né? Está na questão 622. Aí os Espíritos respondem, confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei. Indubitavelmente, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Por quê? Porque o homem, né? O homem esqueceu. O homem esqueceu. Então, na questão 621, que eu vou ler aqui no Livro dos Espíritos, né? Onde está escrito a lei de Deus, na consciência. Aí, 622. Deixa eu ver aqui. 621A, que é 621 é onde está escrita a lei de Deus, na consciência. 621A, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia ali de ser ela revelada? As leis de Deus não estão na consciência do homem? Então, por que Deus precisava ainda revelar essas leis? Eles respondem, ele a esquecera e desprezara. Quis, então, Deus lhe fosse lembrada. Nós esquecemos as leis de Deus e as desprezamos. Ela está na nossa consciência. Mas nós as esquecemos, como está na questão 621A, e as desprezamos. Aí agora elas precisam ser, para todos nós, relembradas. Então, não é que a gente não saiba, mas nós as esquecemos ou as desprezamos. Entendeu? Porque todo homem tem no seu íntimo a certeza do que é certo. Ele sabe o que é certo, mas ele despreza isso, porque isso vai de contra seus interesses. Não é? Então, obrigada aí, William, pela contribuição. Então, nós vamos encerrando aqui, gente, esse nosso estudo do livro Obsessão e Desobsessão. Dá 10 minutinhos e a gente retorna com o estudo do livro Qualidade na Prática Mediúnica. O intervalo é pequenininho, tá? Pequenininho, para a gente poder entrar nesse livro, Qualidade na Prática Mediúnica, que traz para todos nós importantes conhecimentos também. Então, a gente está vendo que o tema, né, gente? O tema está se repetindo, não é? Para a gente trabalhar, para a gente questionar uma série de coisas. Não é à toa que isso vem se repetindo, gente. A espiritualidade vem repetindo os temas para a gente trabalhar mais, para a gente refletir mais, porque os tempos são chegados. É preciso lembrar disso, tá bom? Então, vamos dar uma paradinha aqui, daqui a pouquinho a gente retorna. Intervalo de quantos minutos, Rose? 10 minutinhos. Quando for 5:10, 5:05, a gente está voltando, tá bom? Por aí, 5:05, 5:08, a gente está retornando
por qualidade na prática mediúnica.